Bom, para começar essa questão, você quer a equação de um plano tangente a uma função f no ponto x0, y0, e como você quer que o ponto pertença à função, né? O ponto z tem que ser uma função, né? x0, y0. A equação geral de um plano tangente a uma função no ponto x0, y0, z, sendo z f de x0, y0, é essa que você está vendo na tela. Z menos f de x0, y0 é igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Você não tem esses três elementos. Os dois da direita são os mais chatinhos de encontrar, tá? Você tem que achá-los a partir da informação que a questão te dá. No caso, a função e o ponto onde o plano vai tangir. E o ponto, né? A partir do ponto, você já consegue ver o valor de x0 e y0, né? Bem óbvio. E então, o que eu vou fazer? Eu já vou substituir os valores de x0 e y0 na equação do plano tangente. Nesse vídeo, tudo que aparece de vermelho é para você ver o que mudou em relação ao slide anterior, tá? Para eu não ficar enchendo o quadro com passagem matemática, você pode ver o que eu fiz em relação ao que já estava na tela, porque vai aparecer de vermelho. Então, substituindo x0 por 4 e y0 por 2 na equação. E agora eu vou encontrar o valor de f, onde x igual a 4 e y igual a 2. Bom, isso é bem simples, né? Se a função é essa, para quaisquer valores de x e y, se eu quero para x igual a 4 e y igual a 2, é só substituir. Isso vai dar 10. Faz a conta aí, não seja preguiçoso, isso vai dar 10. Substituindo na fórmula do plano tangente ali, z menos 10 do lado esquerdo da igualdade. Agora, encontrando a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x igual a 4 e y igual a 2. Primeiro, eu vou derivar a função f em relação a x para quaisquer ponto x, y. Tá aí a função. Eu vou derivar para quaisquer ponto x, y, vou derivar em função em relação a x, tá? Vou derivar em relação a x, tá? Olhando para o termo esquerdo, você tem x ao quadrado vezes y elevado a menos 3. Esse y elevado a menos 3, ele não tem nenhuma relação com x. Você pode variar x quando você quiser, que y elevado a menos 3 não vai alterar o valor. Então, você vai considerar esse y elevado a menos 3 como se fosse uma constante. Então, você vai fazer y elevado a menos 3 vezes, aí você vai derivar x ao quadrado, vai dar 2x. Então, vai ficar y elevado a menos 3 vezes 2 vezes x. Agora, esse termo da direita são duas funções de x e nenhuma delas é constante. As duas variam em relação a x. Se eu mudar o valor de x, tanto ali o que tem entre parênteses 2x ao quadrado menos 3y ao cubo, tanto isso vai mudar de valor, quanto e elevado a 2x menos y ao cubo também vai mudar de valor. Então, são duas funções de x que eu estou multiplicando. Bom, vocês já devem ter lembrado aí a regra da multiplicação, né? Você vai fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Olhando para esse último termo, que é o mais fácil de derivar, você já consegue ver que você vai cortar cortar porque vai ser igual a zero, tá? Eu já expliquei no outro vídeo que eu não gosto muito dessa palavra cortar. Ali esse menos 3y ao cubo vai dar zero, quando você deriva em função de x, em relação a x, né? E o 2x ao quadrado vai ficar 4x. Então, o valor final dessa derivada ali da direita vai ser 4x. Substituindo ali, 4x. Agora, a derivada parcial da esquerda, né, que é a única que sobrou aí na tela, isso daí você já vai ter que usar a regra da cadeia. Lembrando da regra da cadeia,
você vai fazer a derivada da função de fora. No caso, a função de fora é e elevado a x, e a função de dentro é 2x menos y ao cubo. Você vai derivar a função de fora, pegar essa derivada e injetar nela o valor de dentro, a função de dentro, né? E depois você vai pegar esse resultado e multiplicar pela derivada da função de dentro. Que, em outras palavras, é isso daí. A gente sabe que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, isso daí é uma função composta que eu preciso simplesmente substituir, né? Eu vou só substituir x por 2x menos y ao cubo, a função de dentro. Substituindo. Essa derivada parcial que sobrou, o y ao cubo é uma função constante em relação a x, né? Então, dá zero essa derivada. E o 2x fica só 2. Então, o resultado final dessa derivada parcial é 2. Se o valor da derivada parcial de f em relação a x, para quaisquer valor de x e y, é igual a isso, se eu quiser o valor disso para x igual a 4 e y igual a 2, é só substituir, né? Isso, de novo, não seja preguiçoso, vai dar 33. Substituindo ali na equação do plano tangente, 33. Agora, achando a derivada parcial de f em relação a y, né, no ponto x igual a 4 e y igual a 2. Eu recomendo que você faça aí, tente fazer, tá? De novo, não seja preguiçoso. E você tem que achar isso daí. Substituindo, isso daí vai dar menos 135. Substituindo na equação do plano tangente, ali você vai achar a resposta letra B. E é isso. Se você quiser essa e muitas outras matérias explicadas de uma forma bem aprofundada, é só você acompanhar o canal, tá? Que tem bastante coisa por vir aí ainda. É isso.